Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula e hoje nós vamos ver em História. Já vamos iniciar a aula com uma pergunta. O que é história? Para você, o que é história? Qual a importância da história na sua vida? Bem, história é nós conhecermos o que aconteceu antigamente. Como as coisas eram antigamente? Como foi que elas se desenvolveram até chegar à forma que estão hoje? Então, nós podemos estudar a história de nossa família, nós podemos estudar a história de nossa cidade, do nosso país, dos nossos antepassados. Então, é muito importante para a minha história atual que eu tenha conhecimento de minha história antiga, da história dos meus antepassados. É tão bom quando a gente chega na casa do vovô, da vovó, que vai olhar as fotos antigas de quando os nossos pais eram pequenos, de como era a forma que eles se vestiam, como era a forma que eles brincavam, que é diferente da forma que nós vemos as crianças brincando hoje em dia. Então, tudo isso é história. É você conhecer a sua história. Fontes históricas são vestígios encontrados pelos historiadores. Tia, agora eu já sei o que é história. E o que são historiadores? São pessoas que se dedicam ao estudo da história. Elas veem ali um casarão antigo. Então, os historiadores vão estudar quem era que morava naquela casa, qual era a forma que aquela pessoa vivia, quais eram os seus hábitos e seus costumes. Então, quem faz todo esse trabalho é o historiador. E as fontes históricas são os vestígios. São aqueles pontos que a gente deixa no passado que mais adiante será estudado por alguém, será visto por alguém. Veja só, as fotos que nós tiramos hoje, muita gente não revela nas fotos, deixa as fotos ou no celular ou no computador. Mas as pessoas que revelam as fotos, que têm as fotos impressas, daqui a alguns anos, essas fotos elas vão servir como fontes históricas, porque as pessoas que vão vir depois de nós, os nossos filhos, os nossos netos, eles vão olhar para aquelas fotos como fonte histórica, querendo saber como era a forma que nós vivíamos, como eram os nossos costumes. Às vezes a gente pega uma foto antiga e acha até engraçado a forma com que as pessoas se vestiam, o corte de cabelo das pessoas, não é igual aos dos dias de hoje. E da mesma forma, daqui a alguns anos, esses vestígios vão ter mudado. Nós vamos ver outra forma das pessoas viverem. Podemos também usar como exemplo os primeiros celulares, que eram aqueles celulares bem grandes, que chamavam bem muito a atenção das pessoas. Então, eles também são fontes históricas, porque eles vão mostrar lá quando iniciou o uso do celular, que antes as pessoas só tinham os telefones fixos, que eram usados em casa, não tinha os telefones móveis, que são os celulares, que é totalmente o oposto do celular que a gente usa hoje. Naquela época, nem sonhava em ter a internet. Hoje em dia, basicamente, tudo que a gente vai fazer, a gente faz com o uso da internet. E aqui eu tenho tipos de fontes históricas. Nós já vimos o que são fontes históricas. E os tipos de fontes históricas. As
escritos, todos esses são vestígios escritos. Materiais são vasos, pratos, talheres, armaduras, tudo que era usado pelo povo antigamente. Então, essas são fontes materiais. Se nós formos em um museu, nós vamos ver muitas fontes materiais. As fontes orais são os depoimentos deixados gravados, são as lendas que são contadas e que passam de geração a geração. E tem também as fontes iconográficas, que são as pinturas, as fotografias, que vão nos falar dos nossos antepassados, que vão nos mostrar a nossa história. Então, agora, no livro de história, nós vamos fazer uma atividade sobre os tipos de fontes históricas e sobre o que é história. Então, um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!